Se você acompanha a discussão política na internet, eu ouvi falar do termo guerra cultural. É um termo que tem origem no alemão, né? Kulturkampf, foi um evento que teve na Alemanha que o Otto von Bismarck, né, o grande líder da Prússia, ele tentou diminuir a influência da igreja em geral, não só a católica, como também a protestante, no governo da Prússia. Ele passou leis que impediam ativamente padres, bispos, pastores, tanto faz, de fazerem sermões que criticassem o governo. Ele também passou legislações que reduziam a influência da Igreja Católica nas escolas, que eles eram donos de muitas escolas na época. Né? E, eventualmente, na década de 90, ele foi para os Estados Unidos e virou guerra cultural, né? Culture War, que é uma guerra metafórica pelo controle da cultura no país. Como aqui no Brasil a gente adora exportar pauta americana, pauta gringa e tal, a gente eventualmente exportou esses termos para cá, né? Mais recentemente deu uma piorada que a gente incrementou termos como cultura woke. Woke sendo um termo para você falar que uma pessoa está falando sobre pautas de esquerda. Por mais que fosse breve, eu ainda acho que cultura da lacração é uma parada melhor que pelo menos é um produto nacional, né, cara? Você está falando uma coisa que é mais brasileira, né? Por mais que seja um termo de Twitter, né? Lacração. Mas, enfim, eventualmente isso se tornou uma pauta dentro da política tanto da esquerda quanto da direita, que é usar a mídia, o jornalismo, Hollywood, para tentar fazer com que pautas políticas sejam mais aceitas, assim, influenciar a política através das mídias, através da ficção, através do jornalismo, das universidades, fazer com que se torne mais palatável certas ideias políticas. Você conseguir convencer pessoas que a sua ideia está certa através da mídia. O que acontece é que a esquerda, eventualmente, começou a dominar demais esse poder midiático, né? Só você vê que, por exemplo, muito se discute na direita, né, que a esquerda dominou completamente o ensino. Né? Qualquer faculdade, universidade pública, qualquer DCE é de esquerda. Os professores falam de pauta de esquerda em aula, né, a famosa doutrinação. Aqui no Brasil, a gente até tentou fazer o Escola Sem Partido para tentar reduzir a influência da esquerda nas escolas, né? Porque a direita não tinha tanta influência assim. Então, basicamente, o que aconteceu foi que a direita ia perder essa guerra cultural, essa guerra metafórica pela cultura. Até que, eventualmente, veio a internet. E a internet foi uma mudança, né? Uma grande virada de jogo, em geral, para a direita. Começando com canais sobre política, religião e, eventualmente, fazendo canais que abertamente são sobre essa guerra cultural, né? Por exemplo, você pode ver que a gente tem um monte de debate entre nerdolas e lacrolas, ou sei lá como é que eles chamam. Eventualmente se intensificou muito esse debate, né? Principalmente sobre essa cultura woke, e estar estragando ou não as mídias em geral, na ficção, Hollywood, porque o foco virou cada vez menos a história do filme, o plot e tal, e começou a ir mais para propaganda ideológica, tentar falar sobre racismo, sobre ideologia de gênero e tal, nas mídias, e começou a se discutir se isso tinha ou não causado um declínio na qualidade dessas mídias em geral, né? Mas recentemente a gente teve um exemplo de um filme como esse, né, que foi aquele Sinners, Pecadores, que ganhou um Oscar e muita gente considerou que é um filme bem medíocre para ganhar o Oscar de melhor filme, que tinha até filmes com atores brancos melhores do que esse para serem indicados e ganharem o Oscar. Muita gente criticando, inclusive, o lance de que havia muitos elogios à atuação do Michael B. Jordan, como se tivesse sido um grande ator durante o filme, porque ele interpretou dois papéis. O pessoal até falando que a interpretação dele era meio que tipo o lance do Fragmentado, aquele filme também teve do cara de várias personalidades, né? Que muita gente elogiou na época também, mas o pessoal falava que ele só tá fazendo um sotaque mexicano e falando que agora ele é uma pessoa mexicana. Não mudou quase nada a personalidade dele de verdade. Até discussões mais bobas tipo, no Twitter, recentemente estava tendo uma discussão se a MTV foi meio que destruída, né? Ela acabou aqui no Brasil porque estavam começando a criticar os protestos, né, em 2014, falando que isso eventualmente ia levar à escalada do fascismo. Chega até a ser engraçado você ver essa discussão no Twitter, porque os caras falando que a MTV ia impedir que o fascismo se espalhasse no país, é que acabaram com a MTV por causa disso, falando que a MTV ia deixar a população mais progressista. Engraçado, porque tinha vários grupos de esquerda na época falando abertamente isso na internet, na televisão e tal, mas especificamente se a MTV acabasse, aí ia ser esse caos, né? Porque aí a esquerda ia perder, né? E de certa forma eu acho que isso reflete bastante porque que a esquerda meio que dominou esse lado
da cultura e tal, é porque eles têm muito essa vontade de fazer com que o discurso deles seja aceito, né, cara? Você consegue ver que eles lutam muito mais por isso. Aquele filósofo americano, o Curtis Yarvin, né, ele até tem um termo para isso que é a catedral, né? Toda essa união entre mídia, jornalismo, as universidades e tal, ele chama de catedral, porque ele fala que, como eu falei antes, né, que teve essa guerra cultural na Alemanha, entre religião e Estado, e ele tenta associar isso como sendo a nova religião, né, a religião cívica da população, que é essa crença no progressismo, no progresso, que você criticar isso publicamente é uma coisa que você cometer uma blasfêmia, né? Particularmente, eu acho que toda essa guerra cultural ela acabou destruindo a cultura, né? A gente pensava que ia ser uma guerra, tipo uma guerra campal, né? Tipo uma cruzada entre dois grupos de cavaleiros se enfrentando. Só que, eventualmente, essa guerra cultural se converteu numa guerra nuclear, né? Uma guerra de destruição. Por um lado, eles tentam forçar na mídia esse progressismo forçado e tal, e por outro, você tem a direita fazendo que nenhuma ideia de esquerda possa ser discutida, então não tem muito debate dentro da mídia. Durante muito tempo, a resposta da direita foi essa, né? Ao invés de você tentar trazer o debate para ambos os lados, eles tentaram encerrar o debate e vejam, os Força Sem Partido é uma prova disso, você tentando acabar com a discussão dentro das escolas, né? Ao invés de você trazer o seu lado, o seu ponto, os argumentos e tentaram destruir. E por outro lado, a esquerda queria também dominar, queria que só tivesse o lado deles falando. E isso levou a esse declínio de Hollywood, a verdade é essa. Toda essa cultura, né, meio que foi declinando por causa disso. Hoje em dia você não consegue assistir mais uma televisão, você não consegue assistir mais uma série. Se em algum momento uma pauta dessa surja, aí você vai ouvir um stand-up para se estressar, o cara fazendo piada ou de um lado ou de outro, e a cultura foi se tornando cada vez mais formulaica, né? Você perdeu a graça de você assistir um filme, você assistir uma série, que tudo virou essa formulazinha básica de bem contra o mal, toda hora mudando a etnia de um personagem, porque é importante botar mais inclusão na história. Ah, vamos fazer a Cleópatra, que era descendente de grego, ser uma africana subsaariana. Ok, é discutível você poder dizer que a Cleópatra, por ser africana, talvez fez alguma descendência negra, é uma parada discutível, né? Aí você tem Bridgerton botando monarcas europeus como sendo africanos negros mesmo. Tipo, aí já é um pouco demais, vamos lá, calma aí. Aí vai ter toda uma discussão sobre vikings negros na série dos vikings, no jogo do God of War e tal. Ainda surge mais uma discussão que é o lance de que eles têm mais representatividade de gay nos filmes e séries do que eles têm gays na vida real. Para tipo, 60% das séries tem pelo menos um personagem gay atualmente. Aí toda essa guerra cultural somada a esse declínio de qualidade das mídias e tal, eventualmente, né, meio que destruiu a cultura. Aqui no Brasil, por exemplo, você não tem mais gênero de música variado. Ou é o funk, que é completamente definido pela esquerda e é patrocinado pelo tráfico, ou é o agronegócio patrocinando o sertanejo e esse virando os dois gêneros dominantes do mercado atual. Você não tem um grupo novo de pagode surgindo para tomar conta, você não tem mais grupos de rock brasileiro fazendo sucesso na grande mídia. Grande mídia isso tem completamente qualquer outro gênero e só tem funk e sertanejo. Claro que tem algumas variações, tipo brega funk, aquele funknejo e tal, essa palhaçada que é só uma mistura dos dois gêneros ou uma influenciazinha de algum outro gênero nesses dois. E isso não é uma parada que aconteceu só aqui, né, cara? Se você for ver nos Estados Unidos também, hoje em dia só tem praticamente rap e pop. Não existe mais rock, não existe mais praticamente nada, só tem o pop e o rap. E as suas intermináveis variações, né? Tem o trap e tal, mas em geral é só esses dois gêneros. Outros gêneros, como o rock, meio que foram relegados a uma parcela da população que realmente gosta e procura só os antigos, porque só tem coisa antiga. Eventualmente tem bandas novas, mas elas não entram na grande mídia, não ficam populares. E isso aconteceu porque esses gêneros que eu estou comentando, eles eram mais fáceis de utilizar como ferramenta política. Você vê aí, por exemplo, que o sertanejo inteiro é dominado pela direita, enquanto o funk inteiro é dominado pela esquerda. Não tem nem muito o que discutir sobre isso. É por isso que eu acho que, eventualmente, a nossa cultura está se degradando, mais agora com esse advento da IA, né, da inteligência artificial, fabricando história de ficção para o TikTok, para o Facebook, para o Instagram. Você chega na sala, você vê aquele seu parente mais velho assistindo um vídeo de IA, pensando que é uma parada real, né, uma novelinha de IA. É o que a gente chama de brain rot, né, slop, aquele negócio que vai apodrecer seu cérebro, que vai te ser viciado nessa porcaria como se fosse uma parada muito maneira. E é a morte da criatividade, a morte das histórias em geral, né?
Então, por hoje o vídeo é isso aí. Se você gostou, deixe seu like, comenta aí, se inscreva. Considere fazer uma doação aqui pro canal, lembrando que os nossos vídeos não estão monetizados por enquanto, né? Então, se você achar que eu mereço alguma coisa para continuar divulgando aqui o trabalho do canal, considere fazer uma doaçãozinha para o nosso Live Pix. Lembrando que nosso Live Pix aceita até R$ 1. Você pode fazer valor de até R$ 1 se você fazer valores altos. Por hoje é isso aí, então. Valeu, galera. Falou, fui!